O que você chama de diabo talvez nunca tenha existido. Para você que não me conhece, eu sou Pes, mestre espiritual, e seja mais do que bem-vindo ao meu canal. Fique à vontade, confortável, sente-se, relaxe, porque o vídeo só começou. Hoje em dia ficou muito popular as pessoas falar de pactos e pactuação com demônios, daimons, djinns e principalmente Lúcifer. Mas algumas pessoas dizem que um mesmo ser pode ter várias faces, e até aqueles que acreditam que Lúcifer não é o diabo sabem que ele pode ter faces diferentes. Se você fez um pacto com Dianos, você vai ter um caminho de luz. Se você fez um pacto com Lucífugo, aí seu caminho será de trevas. Mas afinal, quem é Lucífugo Hofocali? Quem é Dianos Lucifero? Lucífugo Hofocali, então, significaria e traria o aspecto mais severo da face de Lúcifer, enquanto Dianos Lucifero traria o aspecto mais iluminador de Lúcifer. Ele não faz parte dos 72 demônios da Goetia, que se popularizou com Aleister Crowley. A sua primeira menção apareceu no Grand Grimoire. Nesse grimório ele é apresentado como um ser subordinado a Lúcifer e não como uma das faces do próprio Lúcifer. Ele serve então como um ministro, como um chanceler, e esse papel o coloca em uma posição semelhante a um demônio como Belial, talvez. No ocultismo moderno, sim, que ele é tratado como uma das faces do próprio Lúcifer, porque Lúcifer é aquele, o portador da luz, e Lucífugo é aquele que foge da luz, é o aspecto oculto do próprio Lúcifer. Mas afinal de contas, quem é Belial e quantos demônios existem? Essa pergunta não é facilmente respondida, cada sistema tem a sua própria resposta. A Goetia, ela vai listar 72 demônios que Salomão inclusive teria controlado. A pseudomonarquia Daimonion, ela tem e cita 69 demônios. O Grand Grimoire da Demonologia e Pactos cita 9 demônios principais, entre alguns outros. O Infernal Dictionary do Colin de Plance cita 11 demônios, e a Demonologia Cabalísticas, com as suas clip-offs, cita 10 demônios. Isso sem falar da tradição cristã, judaico-cristã, que tem 7 príncipes do inferno. Se você por acaso quiser saber a parte 2 desses 72 daimons da Goetia, comenta Goetia aqui embaixo. Embora Lúcifer não seja então o diabo, saiba que ele também não é o rei. No Grand Grimoire, Lúcifer é o chefe supremo, ele é o imperador do inferno, o príncipe supremo. Já na demonologia cristã medieval, Lúcifer é tido como um príncipe dos demônios, e nas clip-offs da demonologia cabalística, o Lúcifer governa a séfira mais alta da árvore da morte, ao contrário da árvore da vida, né? Ele seria o príncipe de Thaumiel, a séfira oposta a Keter. Se a gente olhar, por exemplo, a séfira mais baixa dessa mesma Cabalá seria a Gevurah, e regente de Gevurah, oposto ao arcanjo Miguel, a gente tem Samael. Se Samael e Lúcifer não são as mesmas entidades, quem é Lúcifer e quem é Samael? Lúcifer, primeiramente, não é o diabo. Se a gente pegar as escrituras iniciais da Tanakh, da Torá, por exemplo, a gente tem em Jó 31:26, Isaías 13:10, Jó 41:10, Isaías 14:12, né? A citação que eles traduziram como Satã e posteriormente associado a Lúcifer foi o nome Reiel Ben Shahar. E esse Reiel é aquele que é exaltado, exaltar, adorar, louvar, elevar. É o mesmo prefixo utilizado, por exemplo, em Hallelujah, né? Aquele que brilha, aquele que traz a luz.
No livro de Isaías, que foi escrito aí aproximadamente no século 8 a.C., no reino de Judá, a gente tinha, antes dos judeus serem capturados, antecedendo aí a queda do primeiro templo em 586 a.C., se eu não me engano, nós tínhamos Ben, filho de Shahar. Se a gente pegar Ben, seria filho, e Shahar seria Aurora, filho da aurora, filho da alvorada, né? Do alvorecer. Na mitologia ugarítica, por exemplo, e na Cananeia, Babilônia, ele era um deus do amanhecer, irmão inclusive de Shalim, que é aquele que trazia o escuro, e Shahar é aquele que trazia a luz, aquele que trazia a manhã, aquele que trazia o sol, o dia. E isso pode ser confirmado por algumas escrituras aí de Ras Shamra, né, da arqueologia da atual Síria, por exemplo. Shahar, Deus então filho de El e Asherá, do grego Eósforos, latina Luxferus. Como caístes do céu, brilhante filho da aurora, como foste cortado por terra, tu que destronava as nações. Tudo naquela época era personificado e mistificado. O sol era tido como um deus, a lua era tida como uma divindade. Então, Shahar, aquele que trazia o dia, e Shalim, aquele que trazia a noite, nessas escrituras não tinha uma menção de diabo. Então, como poderia estar aparecendo nessa citação algo que não existia anteriormente? Isaías, nessa citação, ele faz um sarcasmo, ele usa de uma ironia para comparar o rei da Babilônia, inimigo dos judeus, como como caístes do céu, tu, brilhante filho da aurora, brilhante filho da alvorada. Então é um sarcasmo para atingir o rei da Babilônia da época. Mas melhor do que mergulhar na metáfora da queda de Lúcifer é testemunhar a ascensão do seu like nesse vídeo agora mesmo. O povo hebreu ele tinha um contato muito forte com os babilônios, por exemplo, inclusive com a astrologia cabalística, que saiu da própria antiga Babilônia. E entre os babilônios existia uma estrela chamada Estrela de Vênus. Era ela que aparecia no sol logo pela manhã, a partir ali das 4 da manhã, trazendo o sol em sequência, né? E ela ficou conhecida como Estrela da Manhã, brilhoso filho da aurora, brilhante filha da alvorada, portadora da luz, uma estrela extremamente importante que traz o sol, que traz a luz, que traz o dia. Isaías então compara o rei da Babilônia à estrela de Vênus, por ele se achar muito superior e luminoso. Mas então, existe uma força chamada Estrela da Manhã? Sim, existe, mas ela não é o diabo, ela não é o demônio. Na astrologia hebraica, Vênus é chamada de Nogá, assim como o verbo brilhar, refletir. O filho de Davi também se chama Nogá, que tem aí a significância de luz e brilho e pode ser usado como nome feminino ou masculino. Também inspira amor, prazer e apego a tudo aquilo que é belo, que traz uma estética, equilíbrio e que inspira poetas e artistas. Se observarmos os estudos de Blavatsky, ela traz Sanat Kumara e conta a história de que a humanidade chegou a um estágio lemuriano em que ficamos impossibilitados de avançar na inteligência do conhecimento e na evolução, atingindo um platô. A evolução começou a acontecer de uma maneira muito lenta. Os espíritos que já eram mais evoluídos não queriam encarnar na Terra. Para que a humanidade e a raça humana continuasse evoluindo, Sanat Kumara empurrou a inteligência do homem, fazendo a mistura dos DNAs. E é a inteligência, o Logos de Vênus, que traz e compartilha o conhecimento para nós. Mas se Lúcifer pode ser associado a tantos arquétipos, onde entra Samael nessa história? Se observarmos, por exemplo, no judaísmo místico como a Kabbalah e Zohar, Samael ele é o anjo da acusação. Seria o equivalente a um promotor celestial e líder dos Sitra Ashra, que seria o lado sombrio da criação. Ele está
associado sim a Gevurah, como já citado anteriormente, a Séfira do julgamento e da severidade. E Lúcifer não existe no conceito da cabala judaica tradicional, mas Samael é um dos regentes das forças sombrias. Inclusive, no próprio Zohar, na cabala do século XIII ao século XIV, Samael se torna parceiro de Lilith. Mas quem é Lilith? Na antiguidade, quem desejava ser visitado pelos deuses deixava alguns símbolos à sua porta. Então, assim como os antigos, você pode manter viva essa chama. E se quiser saber quem é Lilith, inscreva-se no canal. O caminho de volta saberá como te encontrar. Mas antes de concluir, afinal, quem é Samael, eu preciso citar e fazer uma referência a Satã, que é citado tanto na Bíblia quanto na Torá. Quem é Satã? Satã significa o adversário, e ele aparece primeiro na tradição judaica como um título, como uma função, e não como um ser específico. Na Bíblia hebraica, na Tanakh, Satã não é esse nome próprio que todos acreditam que seja. Ele é um termo genérico que significa acusador ou oponente ou executor. Em Jó, capítulo 1, versículos de 6 a 12, Satã aparece como um anjo que trabalha para Deus, testando a fé dos humanos. Em Zacarias, capítulo 3, versículos de 1 a 2, Satã acusa o sumo sacerdote Josué diante de Deus, mas ainda não é um ser maligno. No judaísmo original, então, Satã não é um anjo caído. Ele é um promotor celestial e ele desafia os humanos e testa a sua fidelidade com Deus. Já no cristianismo, com o tempo, Satã se tornou sinônimo de um ser maligno, identificado como o próprio príncipe dos demônios. E só em Mateus capítulo 4, versículo 10, no Novo Testamento, que há uma citação de Jesus chamando o tentador de Satã, indicando sim sua transformação em um nome próprio. Mas isso depois de toda a tradução e o viés para manipulação de massas criado pelo próprio cristianismo. Já o termo Satanás nada mais é do que a versão grega e latina de Satã. Voltando então para Samael, ele era apenas um arcanjo da destruição e da severidade. Em alguns textos, inclusive, ele é tido como anjo da morte, mas isso não está totalmente correto. Sua posição ela vai depender da tradição que estudarmos. No judaísmo, Samael não é um anjo caído, mas um executor das ordens divinas. Na Zohar, Samael é casado com Lilith e começa a ter um papel mais maligno. Algumas interpretações, inclusive, o veem como um anjo sim caído ou talvez rebelde. Em algumas tradições cristãs, ele passa a ser associado a um anjo caído e sim como Satã e ao governante da Qliphoth, o lado sombrio da cabala. Concluindo então, no judaísmo original, Satã é um anjo acusador, um promotor celestial, não um rebelde nem um governante do inferno. Ele trabalha para Deus, expondo a fraqueza dos humanos. Mas quem é esse anjo? Ele tem algum nome? A tradição rabínica associa esse anjo a Samael, o anjo destrutivo. Então, dentro das escrituras rabínicas, Satã, que aparece na Torá, é Samael e não Lúcifer. O diabo, no sentido cristão, ele é uma fusão de várias figuras malignas, uma compilação de Lúcifer, Satã, Samael e outras influências de outras religiões e demônios pagãos. Na minha jornada mágica, eu precisei separar Lúcifer do folclore cristão para poder entender o arquétipo real. Na tradição cristã e na demonologia medieval, Lúcifer e Satã eles foram unidos, eles foram fundidos na visão da igreja. Mas se nós assumirmos que Samael é Satã citado nas escrituras, então Samael seria o governante da destruição, severidade e julgamento, enquanto Lúcifer, no ocultismo luciferiano, seria o imperador da luz e do conhecimento proibido.
Por conclusão, então, temos que Samael é o Satã das Escrituras. Satã e Satanás são a mesma entidade, um anjo que conclui e executa os ensinamentos de Deus. Diabo é uma compilação de forças malignas. E Lúcifer, ou seria Eósforos, Prometeus, Sanat Kumara, Dianos, Lucifero, Lucífugo, Hofocale, Estrela de Vênus, todos eles existem, mas como portadores da luz, como um mito, um arquétipo daquele que traz o conhecimento oculto, e não como a personificação do mal. Se por acaso você gostou dessa análise de Samael e comparativo com Lúcifer, Satã, Satanás e muitos outros arquétipos, se inscreva no meu canal e nos vemos no próximo vídeo.